Na nossa página, você vai encontrar informações adicionais a respeito dessa igreja e se você quiser entrar em contato também terá os contactos então para falar com o irmão super abençoado que vai abençoar a sua vida, amém? Deus abençoe grandemente a sua vida no dia de hoje. Você já sabe que o nosso contato é mesmo próximo, mais próximo, porque aqui nós temos o prazer de ler aqui o seu comentário, a sua dúvida. E eu tenho certeza absoluta que no programa de hoje a interação ela será maior ainda por causa do nosso tema e por causa da pessoa que o céu escolheu para estar aqui ministrando a propósito daquilo que é o tema deste programa, amém? Deus abençoe você. E Deus vai continuar abençoando na medida que você vai identificando outras pessoas. Por favor, você já sabe, esse programa é feito consigo, na medida que você identifique alguém, na medida que você vai chamando aquela prima, aquele primo, aquele irmão, na medida que você vai se juntando com familiares em casa para verem essa live e juntos serem abençoados, tal como nós costumamos dizer aqui no programa, a melhor forma de você abençoar alguém é apresentando Cristo a essa pessoa. Então, seja um abençoador nessa noite, como já temos feito. Por favor, identifique pessoas, identifique, chame, diz que já estamos no ar. Já estamos no ar. Eu quero ver aqui o seu nome. Eu quero poder lhe saudar pelo nome conforme nós temos feito. Quero poder aqui dizer o nome da pessoa que você vai identificar. Quero muito ver aqui o nosso estúdio crescendo nos primeiros minutinhos. Então, chame, por favor, chame mais pessoas, vai identificando família. Pega essa live, coloca nos grupos de familiares do WhatsApp, que certamente Deus nos fará muita graça nessa noite, aleluia. E essa é uma noite de muita expectativa, é uma noite que realmente há grande expectativa naquilo que o Senhor vai fazer. Porque, sabe, já dizia alguém que um caminho desconhecido, ou seja, se você caminha sem rumo, é como se você tivesse morto, mas vivendo, porque você não sabe para onde você vai. E o programa de hoje é daqueles programas que te dá direção, que te dá iluminação, que te tira de um obscurantismo e te coloca totalmente na luz. Você já sabe, nós estamos a falar sobre espiritualidade no dia a dia. No programa passado nós tivemos aqui o pastor Delson com o nosso pastor Osvaldo e foi extremamente abençoado. Nos trouxeram aqui grandes revelações a respeito da nossa vida como seres espirituais e nesse programa não será diferente. Dentro desse tema espiritualidade no dia a dia, nós estaremos falando sobre processos e propósito. Aleluia! Processos e propósito. Você não pode dizer que tem uma vida se você não sabe qual é o propósito dessa vida. Você nunca pode dizer que você tem sucesso se você não sabe sequer qual é o propósito do porquê Deus tem lhe prosperado. Tudo está dentro de um propósito e é sobre isso que nós queremos falar nessa noite. E o céu, pela graça de Deus, elegeu não apenas alguém que tenha revelação desse conhecimento, mas alguém que é um testemunho vivo daquilo que nós queremos falar aqui. Eu estou a falar da nossa pastora Ludmila Azevedo. Pai Senhor, pastora Ludmila. A paz do Senhor Jesus, pastora Adalberto. É uma grande bênção, uma grande honra tê-la aqui. Eu agradeço imenso. Para mim, o prazer é todo meu. É uma graça inigualável poder estar aqui consigo e falar de um dos temas que eu costumo dizer, que parece que é a minha própria identidade. Pois é. Totalmente, pastora Ludmila. E sabe, falar da pastora Ludmila acaba sendo assim um bocado fácil, porque a Bíblia diz que as coisas espirituais discernem-se no Espírito. Exatamente. A pastora Ludmila é uma mulher que carrega um propósito muito gritante. E no teu propósito, ou no propósito que Deus deu para a sua vida, na medida que as pessoas vão te conhecendo, na medida que os anos vão passando, tem coisas que não conseguem passar despercebidas, que são as marcas desse propósito, que são as renúncias, sabe? Tem coisas que você quer renunciar, existe alguém que já renunciou. Tem coisas que você precisa descobrir a respeito do teu propósito, existe alguém que já passou. Às vezes, certas situações nas nossas vidas, elas não são as mesmas que alguém já passou, simplesmente mudam de nome e de endereço. Então, ouvir a pastora Ludmila hoje é claramente a maior revelação da parte do Senhor que você vai ouvir.
O meu pai espiritual sempre disse que os evangelhos não terminaram apenas com os apóstolos. Há uma continuidade, por isso é que a palavra vai dizer que nós somos a carta lida e escrita. Exatamente. Então, quando você ouve um servo de Deus, alguém inspirado por Deus e alguém que Deus tem marcado na carne com a sua revelação, com a sua experiência do céu trazendo aqui na terra, é a maior revelação que nós podemos receber da parte de Deus, de que também é possível com a nossa vida. De que se Deus está a fazer com a pastora Ludmila, então claramente, se eu atentar em alguns sinais, certamente eu vou me posicionar onde o Senhor Deus quer que eu me posicione. Aleluia. Então, realmente é uma bênção muito grande, pastora Ludmila. Muito grande termos aqui alguém que certamente vai energizar a nossa fé e vai fazer com que aquilo que durante muito tempo já tornou desesperançado para alguém, mas a pessoa olhar e dizer, não, eu ainda posso. Amém. Eu ainda posso. E, aleluia. E claramente o nosso estúdio já vai ficando maravilhoso. E só para eu saber que você está a nos ouvir e que tudo está muito bem aí consigo, eu quero que você saúde a nossa pastora Ludmila, eu quero que você diga aqui alguma palavra. Se você é filha espiritual da pastora Ludmila, também quero que você se manifeste, por favor, que daqui a pouco eu já volto para ler. Sabe, nosso tema é processos e propósito. Sobre esse tema, eu sei que tão logo a pastora tome a palavra, você vai ter muitas questões para fazer. Então, por favor, deixe suas questões aí. O que for possível nós lermos, a pastora está aqui e vai poder responder. E o que não for possível, certamente o Senhor nos fará graça para uma próxima oportunidade. Aleluia. Pastora Ludmila, eu quero começar mesmo já ouvindo a pastora. E claramente, depois daqui das boas-vindas e a emoção toma aqui conta de nós quando realmente nós vimos alguém que é a expressão daquilo que Deus faz, que as palavras vão se perdendo, mas como o programa tem que avançar, pastor Ludmila, conte-nos um bocado a respeito do teu ministério e sobre aquilo que mais queima atualmente no seu coração, nessa sua caminhada com Deus. Glória a Deus. Olha, só o facto de poder estar aqui nesta noite e falar sobre propósito, o meu coração já arde. A chama do Espírito Santo se acende assim, de uma forma muito acentuada. Uau. Primeiro porque nós precisamos de entender que todos nós fomos criados por Deus para alguma coisa, para um propósito. Aleluia. Ninguém veio à Terra simplesmente por vir. Deus não simplesmente fez uma belíssima mulher chamada Adalberta para ir para a Terra para passear e cumprir os seus dias e depois recolher para Ele. Não. Quando Deus teve a ideia magnífica de criar-nos, era com um propósito. E o propósito primário do ser humano na Terra é glorificar a Deus com aquilo que Ele é, com aquilo que Ele faz e em todos os lugares. Nós fomos feitos pelo Eterno primeiro para lhe adorar, depois para servir ao Senhor na vida de outras pessoas. Costumo sempre dizer, uma mangueira não come da sua própria manga. Tal como o médico não se cura a si próprio, o advogado não se defende a si mesmo. Então nós sempre temos que atentar para o outro. O propósito não é nada mais, nada menos do que a razão pela qual nós existimos, razão pela qual o Senhor nos criou. E eu digo e desafio todo mundo, não passe por esta vida, não se permita morrer sem conhecer seu propósito, não se permita morrer vivendo só por viver. E como jovem, eu costumo dizer, eu acho que o Senhor me marcou tanto na juventude, justamente para que os jovens pudessem rever a sua posição, rever o seu posicionamento na terra. Né? Então, falando de ministério, a essa altura da minha vida, eu costumo dizer, literalmente como Paulo, eu trago no meu corpo as marcas do Evangelho de Cristo. Ninguém chega ao cumprimento do propósito sem passar por processos, literalmente. E como todo apóstolo, como todo profeta, como todo homem e mulher de Deus que o Senhor levanta e comissiona, eu passei por N processos e continuo a passar. E esses processos têm me alinhado àquilo que é a perfeita vontade do Senhor para este tempo. Para que o Senhor te torne uma referência para outras pessoas, Ele sempre vai exigir muito de nós. A quem muito lhe é dado, muito será cobrado. Aleluia. E é necessário nós entendermos que a partir do momento em que nós dissemos eis-me aqui, Senhor, cumpra-se em mim a minha vontade, nós
anulamos completamente a nossa vontade. Não que nós deixamos de ter vontade, nós priorizamos a vontade do Pai. Amém. Porque a vontade de Deus tem que estar sempre acima da nossa, porque ela é boa, perfeita e agradável. E então, meu ministério não começou Ludmila desejando ter um ministério, Ludmila achando normal ser serva de Deus, até porque o Senhor me visitou muito cedo, aos 13 anos. Eu recebi batismo no Espírito Santo aos 13 anos, aos 14 anos o Senhor abriu minha visão espiritual. O Senhor começou a usar-me no profético e em revelações, 14, 15, 16 anos, com muito mais intensidade. E aos 17 anos aquilo era tão gritante, era tão profundo que E depois eu professava uma denominação que não era aberta a dons espirituais e também não tinha muito conhecimento sobre essas questões. E então aquilo começou a colocar um certo medo, um certo pavor, de tal forma que eu, na tentativa de sufocar aquilo que eu vivia, eu fui para o mundo. Viver como um jovem normal, em discotecas, em festas, em praias. Coloquei-me em concursos de beleza e eu literalmente não queria saber de nada que tivesse a ver com dons divinos. Lembro-me de uma vez um padre carismático dizer-me: o teu lugar é no altar. Você é uma mulher de Deus. Quando ele disse-me aquilo, eu comecei a pensar: uau, então o Senhor quer que eu seja madre. Na altura eu era católica, o Senhor quer que eu seja madre. E eu cheguei, inclusive, a falar com um cardeal e uma madre que me acompanhava, para que eu então fosse para o convento. O cardeal olhou para mim e me disse: desaparece lá daqui, tu vais mesmo casar. E ele disse-me assim: tu vais servir a Deus, mas vais mesmo casar e vais ter filhos. E a madre também dizia para mim: existem vocações, 2 vocações, a sacerdotal e a vocação para o matrimônio. E você tem as 2. Eu disse: não, você está comentando. Um dia me dizem que é para o altar, outro dia me dizem que é para casar. Eu já não estou a entender, porque eu não tinha contato com outras religiões. Entretanto, eu estava na igreja católica, mas com um comportamento pentecostal, sendo que eu nunca tinha colocado os meus pés numa igreja pentecostal. Eu tinha experiências com o Espírito Santo, eu tinha visão aberta, eu tinha revelações. E aquilo fazia muita confusão. Nunca ninguém me conseguia explicar na exatidão o que era aquilo. Até que eu saio para o mundo e vou vivendo a minha vida de jovem completamente desregrada. Minhas regras, eu é que sei quando saio, eu é que sei o que faço. Completamente. Como jovens, eu sei que os jovens me estão a entender. Eu só não me droguei, pela graça de Deus. Não me prostituí. Usei álcool, sim, em proporções muito pequenas, porque o meu corpo sempre rejeitou o álcool. Sempre que eu tentasse fazia mal, mas vontade não me faltou. Vontade não me faltou. Mas saía muito, vestia de forma indecente. Eu, se decidisse vou dormir no hotel, vou dormir em qualquer lugar, eu ia, apesar dos confrontos que a minha mãe tinha comigo por causa disso, mas eu queria viver a minha vida, porque eu não queria mesmo viver aquela questão espiritual, porque as pessoas olhavam para mim com desconfiança. Você é esquisita, era o que eu mais ouvia. Você é muito esquisita, você é muito estranha. Claro, desde a as pessoas nunca família, vão entender exatamente. O que é espiritual. Desde a família, as pessoas na rua, os colegas na universidade, todo mundo olhava para mim como parecia uma extraterrestre. Você quem é? Porque eu dizia assim: olha, não atravesse a estrada agora, se atravessares vão te atropelar. E imediatamente acontecia. E as pessoas, algumas pessoas me diziam: você parece uma pequena bruxinha. E aquilo fazia muito mal. E eu comecei a retrair-me, a fugir da igreja, não queria saber da igreja. Chegou uma altura que eu ia para as missas, simplesmente que a minha mãe ameaçava-me: se não fores à missa, eu te ponho na rua. E até que chegou uma altura em que o próprio Deus começou a falar comigo de forma muito profunda. Lembro-me da primeira vez o Senhor me remover de uma discoteca, porque eu gostava muito de dançar, eu gostava muito de casas noturnas, muito. Eu saía de quarta a domingo, só para ter noção. E o Senhor visitou-me numa casa noturna e me disse: sai daqui, aqui não é teu lugar, nunca mais coloques os teus pés num lugar assim. E eu ainda insisti, ainda fui mais algumas vezes, mas sempre que eu entrasse para uma discoteca eu tinha um sono que eu não conseguia perceber. Eu chegava a sentar-me assim na coluna e eu dormia enquanto todo mundo estava a divertir. Eu e as minhas amigas acordarem-me: vai-me embora, você também dorme muito e não sei o quê. E até que eu decidi: não vale a pena. Mas ainda assim eu lutava, continuava a viver a minha vida, o Espírito Santo. Pessoas cruzavam assim comigo que eu nunca tinha visto. E tu és uma serva de Deus. Deus te chama, você precisa cumprir o chamado.
E eu, para mim, não, mas outra maluca não, na minha vida não. Não, me deixa em paz, eu não quero nada disso, essas coisas das velhas. E eu tinha esse pavor, não, essas coisas das velhas, começar, parece estar a adivinhar as coisas, depois toda hora na igreja, não sei o que. Eu quero viver a minha vida como uma pessoa normal, como uma moça bonita, eu quero viver a minha vida. E até que eu depois comecei a ficar doente. Muitas enfermidades sem explicação médica, sem explicação humana. Todo tipo de exames davam negativos. Eu saía de Angola, ia para outras clínicas, era tudo negativo, mas eu sentia que eu estava a morrer, literalmente. Alguma coisa não estava bem. Até que aqui, uma vez, o médico disse-me, olha, tu tens um câncer no cérebro, estás em fase terminal e tens menos de 6 meses de vida. Uau. E na altura eu e o meu noivo, na altura ainda éramos namorados, e ele decidiu então, como ele já tinha vivido na Namíbia e conhecia alguns bons hospitais, e então fez uma sugestão de irmos à Namíbia para recolhermos uma segunda opinião. E fomos à Namíbia, o médico fez alguns exames e disse, não, tu de facto tens um nódulo no cérebro, mas não é um câncer, não é um tumor. Okay. Porque eu aos 16 anos tive uma queda nas escadas de casa e aquilo fez um nódulo. Então ele disse, não, tu vais fazer uma medicação e depois passa. E fiz a medicação e eu tinha cefaleias crónicas, muita dor de cabeça, que eu não conseguia sequer baixar a cabeça. Eu, na altura, tive que anular, eu estava no 5º ano da universidade, tive que anular o ano. E eu sentia que eu estava a morrer, literalmente. A cada dia que passava, parecia que a minha vida estava mesmo por um fio. E eu comecei a orar, ali mesmo na minha cama. Deus, o que é que você quer comigo? O que é que está a fazer contra mim? E eu sonhava assim com caixão, a colocarem-me no caixão, a enterrarem. E até que um belo dia eu tenho uma queda na rua, estava a sair com umas primas e eu caio na rua porque tinha muitos desmaios repentinos. E vou para a clínica com a minha mãe leva-me desmaiada e tive um quadro em que supostamente já não tinha vida. Supostamente já não tinha vida, e naquele momento, enquanto eu ouvia, era como se num lado eu ouvisse a minha mãe chorar e a conversar com a equipe médica, no outro lado eu ouvia a voz de Deus dizer, tu escolhes, tu tens 2 caminhos. E era como se eu conseguisse ver Deus a dizer, se tu não quiseres me servir, o teu caminho é este, porque está tudo preparado. Ou seja, vamos ver aqui uma encarnação de Jonas. Exatamente, está tudo preparado para que tu morras, está feito. Uau. Os inimigos fizeram tudo, está tudo pronto. Deus. E desse lado você tem a vida. Você tem a vida no altar, tu escolhes. E eu não pensei 2 vezes. Eu tenho uma característica, quando decido fazer algo, eu sou radical e não penso 2 vezes, não olho para trás. Não olho para trás. Então, it's ok, Deus, vou te servir. Uau. Vou te servir. Uau. Eu não sabia como fazer, mas disse, ok, vou te servir. Incrível, sabe? E melhorei, comecei a melhorar paulatinamente. E por 3 vezes o Senhor visitou-me em sonhos. Uau. E apresentou-me a placa da Assembleia de Deus Pentecostal. Uau. E eu nunca tinha colocado meus pés na igreja pentecostal. E eu disse à minha mãe, eu sonhei com uma igreja. Alguém pegava-me na mão e deixava-me na porta dessa igreja. E sonhei por 3 vezes. A minha mãe disse, não é normal. Provavelmente alguma coisa Deus está a falar contigo. E então eu disse, Deus, eu não conheço essa igreja. Se o Senhor quer de facto que eu vá para lá, conduza-me. E num domingo o Senhor levantou-me. Às 6 da manhã, preparei-me. O Espírito Santo começou, disse, vamos, eu vou te levar. E levou-me até a porta da igreja. Uau. E quando eu chego na porta da igreja, a minha avó, que é tia da minha mãe, que criou a minha mãe, porque eles eram anciãos naquela igreja, na Assembleia de Deus Pentecostal, no Ministério Maculuci, ali no centro do Rangel. Quando eu chego à porta, quem sai para me receber era a minha avó. E a minha avó dizia sempre, tu és pastora. Eu dizia, não quero essa conversa, não quero essa conversa. E quando eles me convidassem, eu dizia, essas vossas igrejas fazem muito barulho, eu não vou. Porque quando eu fosse à casa deles, eles estavam sempre a orar, e era aquele barulho dos pentecostais. Não, essas igrejas dos malucos, esse barulho, esquece. E quando eu chego à porta, ela sai e diz, seja bem-vinda, pastora. Disse, o Senhor me disse que tu vinhas. E olha que eles nunca me tinham mostrado onde era a igreja. Uau! E ali tudo começou. Eu fui frequentando e fui me entrosando nos grupos. E depois, uma das minhas primas perdeu o marido e ela começou a ter muitos ataques espirituais. E ali eu fui forçada, então, a começar a chamar as minhas primas todas, nós vamos orar, porque isso não é normal que está a acontecer com ela. Então, vamos orar.
E ali orando, mas orando, o Senhor foi conectando pessoas, foi trazendo pessoas, foi me ligando a pessoas que traziam literalmente tudo aquilo que Deus já falava comigo no secreto, que me davam instruções de como é que eu devia fazer. Envolvido algum tempo, eu continuava na Assembleia de Deus Pentecostal, no Encher Maclus, e envolvido algum tempo o Senhor me trouxe a visão da abertura de uma célula. Eu abri uma célula no quintal da minha mãe, numa casa que a minha mãe tem no Camama, e ali começou. Começou a célula, mas também, na medida em que eu me dispus para servir a Deus, também começaram os grandes desafios, as grandes guerras. E pronto, eu costumo considerar que foi ali que tudo começou verdadeiramente, né? Não foi quando as pessoas falavam, profetizavam, e quando Deus falava comigo, eu me disponibilizava cada vez mais. Há um segredo para quem quer servir a Deus integralmente, de todo o seu coração, é a predisposição para ser conduzido plenamente pelo Espírito Santo. E se você quer ter sucesso no ministério, você não pode confiar na sua sabedoria, na sua intelectualidade, no seu dinheiro. Você tem que confiar unicamente na direção do Espírito Santo. E então, ali quando eu me vi rodeada de mulheres, de muitas mulheres com muitos problemas, eu olhava para o céu e eu dizia: Espírito Santo. E o Espírito Santo, pela graça do Eterno, sempre me instruiu, sempre me fortaleceu, sempre me capacitou. Até que um belo dia Deus me disse: eu vou te fazer ter marcas de tudo o que tu ensinas. Uau! Isso, o testemunho de quem ouve falar é diferente do testemunho de quem viveu. Yes. Para o nível que eu quero te levar, você precisa de ter cicatrizes, Aleluia. Marcas. Você precisa, quando disser para alguém, faça isso, você está falando com propriedade porque você entende do assunto. E ali as coisas na minha vida começaram a se tornar cada vez mais difíceis. Cada vez mais difíceis. Então, eu costumo dizer, eu não prego experiências alheias, eu prego a palavra consubstanciada daquilo que o Senhor me fez viver. Muitas experiências. Amém. E então, tudo quanto eu trago hoje para as mulheres, para os jovens, para famílias, é baseado naquilo que o Senhor um dia já me fez experimentar. E continua a fazer experimentar. E então, o meu ministério é carregado de muitas marcas. Talvez seja por isso que o Senhor se move com sinais, porque Ele, na medida em que eu vou crescendo nele, por meio de muitos processos, porque deixar que Ele mate cada vez mais, ou mortifique cada vez mais a minha carne, para dar lugar ao novo de Deus. De tempos em tempos o Senhor me visita para o podamento, para o processo de podamento, da limpeza, que é algo que nós não gostamos, que nós achamos que não, eu já sou serva de Deus, eu já sirvo, eu já faço e as coisas já acontecem. E o Senhor de tempos em tempos chega e diz: agora eu quero mais. Uau. Mais renúncia, mas às vezes dá a impressão que você não tem mais nada para renunciar, mas temos sempre algo para deixar para trás, temos sempre algo para receber, temos sempre algo para experimentar e temos sempre uma glória maior para viver. Uau! Sabe, é tanta coisa boa e você realmente vai vendo que na medida que a pastora vai falando, há uma glória de Deus, há uma vontade de Deus manifestar-se na vida de quem realmente abre o coração para receber essa tua experiência com Deus. E por isso é que eu comecei logo a dizer, eu estava a dizer aqui assim no off, antes de irmos para o ar, para a pastora Ludmila, que claramente o maior nível de revelação que nós temos é a palavra. Mas quando Deus adiciona experiências na vida de alguém, o Senhor está a dar uma autoridade que talvez ninguém mais terá, de trazer a mesma revelação que todo mundo pode pregar, mas a autoridade que a pastora Ludmila tem de falar da parte de Deus, especificamente para aquilo que são processos dentro daquilo que é o propósito de Deus, é peculiar. E realmente quem se conecta com isso consegue beneficiar daquele alinhamento que o Senhor quer fazer na vida de cada um. E eu dizia que tanta coisa boa, tanta coisa que a pastora Ludmila falou que pronto, ela só parou para não monotonizar. Exatamente. Aí, né? E eu fiquei realmente naquela de querer ouvir mais. Mas, sabe, a pastora Ludmila, ela começou a falar duas coisas bastante interessantes que eu não sei qual delas pego primeiro, mas ela disse que a mangueira não dá fruto para si mesma. Ou seja, o propósito, ele vem sempre responder a uma necessidade. Exatamente. E
muitas das vezes isso é que está a matar o propósito de Deus nas nossas vidas. Nós não compreendermos que primeiro o propósito vem para responder uma necessidade e nós particularizamos o propósito. Exatamente. Ou seja, o propósito é para benefício próprio. Adicionalmente a essa questão, eu sei que a pastora Ludmila vai tocar nisso. A pastora Ludmila falou um bocado daquilo que é o seu trajeto, daquilo que foi as tentativas frustradas de tentar fugir daquilo que é o seu propósito. Mas lá no seu, não sei se digo subconsciente ou mesmo no seu consciente, alguma coisa tentava lhe elucidar que é algo da parte de Deus. Isso me remete assim a pensar, o propósito é algo que nós descobrimos, assim, sabemos de antemão que isso é algo da parte de Deus, temos convicção, ou o propósito vai se elucidando na medida do processo. Quando foi que a pastora Ludmila sentou em si e disse, não, esse é o propósito, Senhor, para a minha vida. E tudo que eu viver dentro disso são os processos desse propósito. Quando é que o processo se tornou tão consciente na sua vida? Porque às vezes nós achamos que sabemos qual é o propósito de Deus na nossa vida, mas às vezes não passa de uma ilusão. Então, não sei como é que pode nos ajudar com relação a esses assuntos. Pastor, é o seguinte. Primeiro, nós precisamos desmistificar algo. Isso. Propósito nunca é o nosso propósito. Amém. O propósito é o propósito de Deus para a nossa vida, porque Amém. é Deus que nos cria para alguma coisa, Aleluia. para alguma razão. Yes. Nós temos metas, nós temos objetivos, nós temos aquilo que são as nossas vontades, aquilo que nós delineamos para o nosso viver. De forma muito particular, eu dizia, eu vou ser uma mulher de 7 ofícios. Uau. Eu vou me formar, eu vou trabalhar muito, eu vou ganhar muito dinheiro, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo. E tudo eu associava para mim. Quero ter dinheiro, quero crescer, quero ser conhecida, quero fazer. Só que o que eu não sabia é que tudo isso Deus tinha projetado, mas não na dimensão da minha visão, não associado aos meus próprios interesses. Né? O propósito, a pastora falou muito bem, o propósito de Deus é sempre para atender uma necessidade coletiva. Amém. Tal como aconteceu com Moisés. Aliás, o cumprimento do propósito de Deus na sua vida sempre advém do clamor de alguém. Aleluia. Nós somos a resposta da oração de alguém. Aleluia. A necessidade de alguém. Yes. E então, quando Deus te designa para alguma coisa, Ele já sabe que naquele lugar, aquela pessoa precisa de algo que Ele depositou em si. E então, nós pensarmos no propósito como algo nosso para atender nossos caprichos, nossas vontades, e é isso efetivamente que mata ministérios, porque hoje nós olhamos para o ministério e queremos, não, eu com o ministério vou ter dinheiro, eu vou ser conhecido, e depois aquelas minhas portas estavam fechadas, os meus negócios vão avançar e eu vou conseguir, e daí vai vir uma casa, vai vir um carro, você vai morrer frustrado. Porque Deus, Ele sempre esquadrinha o nosso coração. Yes. Deus está atento ao nosso coração. Não são as nossas palavras. Deus, Ele não atenta primeiro para as nossas palavras, mas para a convicção, a intenção do nosso coração. Aleluia. Para que é que nós fizemos a obra? Aleluia. Para que é que nós nos disponibilizamos? Quais são os interesses reais? Aleluia. E então, para que você perceba efetivamente qual é o seu propósito, você precisa orar. Na verdade, aquilo já está dentro. Deus disse para Jeremias, antes mesmo que te formasses no ventre da tua mãe, yes. Eu te conheci, amém. Te nomeei, te designei, as nações te dei por profeta. Aleluia. Antes mesmo de nós nascermos, já há um plano no céu com o nosso nome, para fazer alguma coisa em prol de alguém, em yes. prol de outras pessoas. Então, você vai identificar qual é o seu propósito quando? Naquilo que mais lhe dá prazer, satisfação, não associado a si, mas associado aos outros. Amém. A maior preocupação que você tem relativamente à vida do outro. Que assunto na vida das pessoas mais toca o teu eu, a ponto de você querer resolver, querer ser solução para isso. Amém. Há pessoas, inclusive, que dizem, eu não vou para a igreja, eu não quero saber de coisas dos cristãos, mas ele não suporta ver alguém passar fome, não suporta ver alguém com problemas no relacionamento, não suporta, e ele quer fazer ou ela quer fazer de tudo para resolver isso. É propósito. Yes. Então, eu não consigo ver pessoas a chorar, é propósito. Algo que eu tenho, que é uma característica minha, eu abraço muito as pessoas. Wow. E eu mesmo sem conhecer meu propósito, eu via alguém caído na rua, eu ia correr e levantava e abraçava. Wow. Eu entendia sempre que eu posso ajudar, eu posso ser suporte para essa pessoa. Aleluia. Então,
Há uma canção que eu ouvia muito, que era, acredito que era do padre Marcelo Rossi, quando eu ainda era católica. E eu costumo dizer, essa foi a petição mais perigosa que eu fiz na minha vida. Que aquela canção dizia: Senhor, fazei de mim um instrumento de tua paz. Dizia: onde houver ódio, que eu levo amor; onde houver tristeza, que eu levo alegria. E então, onde houver confusão, que eu levo harmonia. E aquilo era como se fosse a minha oração diária. Eu cantava aquela canção todos os dias e várias vezes ao dia. E quando eu comecei a ter ciência do que Deus queria de mim, eu disse: aquela canção que eu cantava, aquilo que eu pedia a Deus, Senhor, fazei de mim. Na verdade, estava de encontro àquilo que Deus queria fazer de mim. Uau. Eu cantava e sempre que eu cantasse aquela canção, os meus olhos se enchiam de lágrimas. Eu chorava, e eu não entendia, mas também estás a chorar por quê? Eu também não sabia por que eu estava a chorar. E havia depois... Chegou uma altura que eu comecei a ouvir muitos louvores da Cassiane, quando Deus já me estava a retirar da Igreja Católica para a Assembleia de Deus. E havia um outro louvor da Cassiane que me ministrava muito, que ela dizia: meus dons e talentos são para te servir. Uau. Meus dons preciosos são teus. Yeah. E então, aquela canção, aquilo tudo que eu achava, não... Com a minha formação, com os meus talentos, eu vou fazer dinheiro, eu vou me tornar escritora, eu vou fazer, eu vou acontecer, tenho que ter uma vida boa, eu tenho que... E tudo aquilo que eu queria colocar para as minhas questões pessoais, o Senhor pegou para o Evangelho, o Senhor pegou para o ministério. O Senhor nunca vai usar algo que está fora de ti. É sempre aquilo que Ele já colocou, já é intrínseco no ser daquela pessoa. Então, comecei a perceber que Deus queria levantar-me como suporte para outras pessoas a partir dali. Porque eu, muito nova, comecei a encarar sofrimento de pessoas à minha volta, de pessoas muito próximas, pessoas muito queridas. E eu sempre tive aquele desejo de justiça. Não acho justo, não acho certo, não está certo. De defender pessoas. Não é? Tanto que só para ver, eu formei-me em Direito, na intenção de fazer magistratura judicial, só porque eu queria julgar alguém, porque tinha feito muito mal a uma pessoa muito próxima a mim. E então aquilo mexia tão fortemente em mim, e o que começou a mover-me assim, não, eu vou orar, era Deus. Quando começou a trazer uma ideia da célula, Deus trouxe primeiro uma mulher, que é minha filhada. E essa mulher estava com muitos problemas a nível sentimental. E eu estava casada já, muito bem casada, eu não tinha problema nenhum com meu esposo. E essa rapariga era minha amiga. Uma das minhas amigas, que eu não sou de muitas amigas e são poucas, e ela fazia parte dessas poucas. Então aquilo que ela vivia me doía tanto, que eu dizia: eu vou fazer o que eu não tenho como ajudar, eu vou orar. E eu dizia: vamos orar, eu não aceito isso. Uau. E então essa minha bravura assim de dizer: eu não aceito que as pessoas sofram desnecessariamente, eu não aceito injustiça, eu não aceito isso, eu não aceito ver pessoas assim a chorar quando eu sei que há um Deus que pode fazer alguma coisa a mais e me predispor a entrar na guerra, na batalha por essa pessoa, até ver Deus fazer alguma coisa diferente. E então eu comecei a me colocar na frente de muitas batalhas de muita gente. Comecei a dizer: não, eu conheço Deus que faz. O mesmo Deus que operou na minha vida tem que operar na tua também. O mesmo Deus que um dia falou comigo vai ter que se manifestar. Senhor, eu não aceito. E até hoje eu tenho isso. Qualquer coisa que eu ouço, qualquer coisa que eu veja que mexe com o meu coração, eu digo: Senhor, eu não aceito isso. Isso não é a tua palavra, não declara isso. E então isso vai me movendo. E eu me movo no ministério com base nas necessidades das pessoas que o Senhor me apresenta. E eu consigo perceber o que Deus quer de mim, ou até onde Deus quer me levar, na dimensão do propósito que eu esteja a viver. Amém. Grande parte dos processos que eu enfrentei e enfrento até hoje, eu ganhei uma estrutura em Deus que eu consigo entender. Deus vai trazer para mim pessoas que vão passar por coisas parecidas. Aleluia. E eu preciso estar pronta com habilidades para levar essas pessoas a vencer. Algo que eu aprendi com o meu pastor. O meu pastor sempre dizia que naquilo que você não venceu, você não consegue levar outros a vencer. Amém. Ou seja, quando eu ouço a pastora a dizer, e claramente aqui, o que nós vamos tocar mais daqui a pouco, não é a questão do propósito. Porque quando nós navegamos pela Bíblia, e quando eu ouço a pastora falar, claramente ela levou um tempinho para aceitar, interiorizar aquilo que é o propósito. Mas a verdadeira questão não foi
o propósito em si, mas os processos. Exato. E quando eu ouço assim a pastora falar, eu compreendo que o processo, ele não é uma interrupção do processo, mas é a matriz formadora. Exatamente. Exato. Então, por isso é que você vê que, se você prestar atenção naquilo que foi o testemunho da pastora desde o princípio, você vê que os escapes que ela tentava, os atalhos que ela tentava, levava-lhe a estaca zero. E eu, por isso é que eu disse, estávamos a ver aqui uma encarnação de Jonas. Exatamente. Repara que Jonas, pastora, a Bíblia diz que quando ele tentou fugir daquilo que é o propósito, ele foi engolido por um peixe, mas quando o peixe vomitou ele, não lhe vomitou no caminho, ao meio do caminho, nem lá ao destino, vomitou-lhe no princípio, no início. Então, eu vejo aqui, pastora, que realmente o que nós precisamos aqui mais, e eu presto muita atenção naquilo que é os teus processos, são os processos. Como é que eu lido com os processos dentro daquilo que é o propósito que o Senhor tem para a minha vida? O que é que me assegura? Qual foi a tua estrutura para se manter a cada processo? E disse muito bem que os processos, eles são contínuos, na medida que a glória que o Senhor quer nos anunciar também seja ainda maior, e a glória contínua, né? Porque a vontade de Deus é que andemos de glória em glória. Aleluia. Pastora, o processo, o que é um processo? O processo é o caminho que se faz para chegar ao propósito. Uau. O processo é a escola. Uau. O processo é o que te habilita a chegar lá. Se você se recusa a viver o processo, você não é aprovado para o cumprimento do propósito. Aleluia. Quer dizer que você não está pronto, você não está amadurecido, você não serve naquela fase para viver aquilo que Deus quer que você viva. Aleluia. E como é que eu aceito e aceitei e continuo a aceitar os processos? No início, não com facilidade. Eu sempre fui uma pessoa muito mimosa, muito mimada. Uau. Única menina da minha mãe. Uau. O xodó da família, quer seja materna, paterna. Minha família sempre olhou para mim, a nossa Lulu, a nossa Miss, a nossa advogada, com aquela babação toda, não é? E então, quando Deus começou a fazer, a primeira coisa que Deus tocou, para além daqueles processos da aceitação, quando eu já estava firme, ok, Deus, agora eu vou te servir, a primeira coisa que Deus tocou foi o desapego emocional. Porque eu sempre fui dependente emocional. A nível de relacionamento, com os meus pais, com amigos, com o meu próprio esposo, sempre fui muito apegada, a ponto de eu achar que se a Adalberta não estiver comigo, acho que eu vou morrer. Porque eu me apegava tanto, e não só de me apegar a muitas pessoas, mas naquelas poucas eu me apegava mesmo de alma. A ponto de pensar que o meu sucesso, a minha força dependia de outras pessoas. Se a pessoa não estiver comigo, o que vai ser de mim? E eu comecei a perceber que Deus me estava a desligar de pessoas, e Deus não começou por pessoa distante, Deus começou para a minha própria mãe. Porque eu e a minha mãe somos muito amigas, muito ligadas, e eu e a minha mãe sempre falamos muito. Eu sempre estive muito apegada à saia da minha mãe, sempre, para tudo era mamá, e Deus começou a me desconectar. Não houve, pela graça de Deus, nenhuma situação, nenhum conflito entre eu e a minha mãe. Continuamos com a mesma amizade, mas eu deixei de sentir que, se eu hoje não falar com a minha mãe, eu não vou respirar, eu não vou viver. Deus começou a desconectar-me, a fazer-me encarar situações sozinha. Da minha mãe, de eu saber que a minha mãe pode ajudar, e de Deus, inclusive, cerrar portas da minha mãe para que não pudesse ajudar-me. E quando eu fosse orar para que Deus abrisse as portas da minha mãe, Deus dizia: se eu abrir as portas dela, ela não vai conseguir não ajudar-te. E eu preciso que você caminhe sozinha. Então Deus começou a criar tantas circunstâncias para que eu me desapegasse emocionalmente das pessoas, para que eu entendesse que no centro de tudo na minha vida está Deus, que a prioridade para tudo na minha vida está Deus. E então
esses problemas, essas dificuldades, esses desafios que eu fui enfrentando e olhando à minha volta não tinha ninguém, só tinha Deus, fez com que eu me submetesse cada vez mais a Deus. E então, em cada processo, no início, quando eu passasse por um processo, eu dizia, mas Deus, por quê? Eu até sou assim, toda mimosa, chorava muito, muito. Então eu perguntava sempre, mas Deus, você me disse para largar isso, eu larguei. Deus, o Senhor me mandou fazer, eu fiz, mas por quê? Porque eu estava sempre, eu mesmo, Deus, vou me fazer isso, eu mesmo. Eu estava sempre a bater no peito, Senhor, que nem um fariseu, né? Mas eu mesmo, porque Senhor, eu até faço, Deus, eu até. E Deus me dizia, você ainda não entendeu, você está na minha mão. Para aquilo que eu quero que você seja, que você faça, eu preciso trabalhar. E muitas vezes eu gritava, eu acordava madrugada, eu chorava, eu clamava, eu não ouvia Deus. Eu sentia Deus, mas eu não ouvia nada. E a dor era tão grande que eu achava que eu fosse morrer. Havia momentos na minha vida em que eu cheguei literalmente e eu disse assim, eu os entendo porque é que muita mulher se joga do prédio. Eu hoje entendo a dor que as pessoas sentem que faz com que alguém se suicide. Eu entendo, eu sei daquilo que eu estou a falar, porque eu tive essa dor. E eu também só não me suicidei porque Deus estava ali, vontade não me faltou. Deus estava ali, eu sentia Deus. E quando eu duvidasse que Deus estava ali, Deus trabalha muito com as minhas filhas pequenininhas. Na altura eu só tinha a minha primeira filha, Esther, com 3 anos. Ela foi tão usada por Deus, ela ministrava para mim. Eu entendia, não, é Deus que está aqui. Não é possível. Ela cantava, inclusive, louvores que ela nunca tinha ouvido. Que ela acordava e ela ficava assim a tocar no meu peito, a passar a mão assim sobre o meu peito e a cantar aquele louvor, 3 aninhos. E eu dizia, só pode ser Deus. E então aquilo fez com que eu me submetesse tanto a Deus, porque, como diz o louvor da Nairnani, nas horas escuras da minha vida, Jesus está lá. Porque quanto mais difícil for o meu processo, as pessoas sempre fazem isso. Eu nunca passo por problemas ou situações muito difíceis que eu tenho pessoas ali que eu posso chorar, que eu posso me lamentar, que eu posso... Não tem. Deus coloca as pessoas para fora, sou eu e Ele. Então eu deixei de começar a dizer, Deus, mas por que eu? Deus, mas toda hora me fazerem, Deus, toda hora. E eu comecei a dizer, Senhor, qual é o plano? Senhor, para quê? Porque na primeira vez que eu tive mesmo um embate forte, que eu achei que eu iria morrer, que eu iria sucumbir, Deus depois se revelou grandemente com um propósito. Eu tinha célula e na célula o Senhor me disse assim, você está confortável demais com algo pequeno. 100 e tal pessoas, Deus está me dizendo, você está confortável demais por algo pequeno. Eu tinha menos de 30 anos, para mim estava bom, tranquilo, eu não precisava de mim. Até aquela célula já me fazia confusão, porque eu já achava que era responsabilidade demais. E Deus me dizia, você está muito confortável com algo pequeno e você está a limitar aquilo que eu quero fazer contigo. E Deus me apareceu assim e me disse, fecha a célula. E eu disse, Satanás, te repreendo. Uau. E eu não liguei. Uns 2 dias depois, meu pastor ligou para mim, filha, vem cá, vamos conversar, vem cá ao meu escritório. E eu fui, disse, como é que anda a célula? Eu disse, pai, você quase nem me pergunta, só quando vai lá pregar. Eu disse, não, você não pergunta. Eu disse, não, como é que vai a célula? Eu disse, não, vai bem, estou a fazer isso, agora estamos assim, os cultos são esses dias, as horas, isso aqui. Qual é o teu programa para esse ano? Assim, ok, vais fechar. E eu assim, pastor, vais fechar. Por quê? Porque Deus já falou contigo para fechar. Uau. E hoje Deus me visitou de manhã para te dizer para fechar, porque Deus tem outros planos para ti. Uau. Sabe, e nisso, pastora, eu vejo o quão é importante sermos maleável no processo. Exatamente. Né? E isso, não sei se colocaria ser maleável, mas talvez chamaríamos de discernimento, né? Exatamente. O quão é importante nós termos discernimento, porque claramente quando Deus nos traz a revelação do propósito, Ele não te descreve o processo. E o discernimento, eu gostaria que a professora nos falasse até que ponto é extremamente importante que nós tenhamos discernimento para conseguirmos discernir a voz de Deus nesses processos, porque só o discernimento, acredito, é capaz de trazer o conforto de Deus. É aquilo que a pastora disse, sempre que te deleitasses no Senhor, o Senhor trazia não só uma revelação daquilo que estava por vir, mas certamente também o conforto que tu precisavas para tirar aquele alívio, né? E
eu vejo a vida da pastora e me remete àquilo, a vida de José. A maneira como ele foi maleável aos processos. Eu nunca vi José reclamar. Ele apenas se deitava no colo do Senhor. E eu vejo aqui a mesma coisa naquilo que a pastora vai contando no teu percurso. Então, até que ponto é de extrema importância que tenhamos discernimento para sabermos claramente que isso que a gente está a passar faz parte daquilo que é a matriz da formação, daquilo do plano do Senhor. E não é apenas... E ainda até que fora um ataque do inimigo, a Bíblia diz que todas as coisas ocorrem para o bem daqueles que amam Deus e andam segundo o seu propósito. Exatamente. Então, até que ponto, pastora, é importante que a gente busque o discernimento nesses momentos e não que a gente se doe apenas ao sentimentalismo? Pastora, o discernimento é espiritual, não é algo físico, não é algo que provém da mente humana. Ele vem de um relacionamento íntimo e profundo com a pessoa do Espírito Santo. Aleluia. O discernimento vem na medida em que nós buscamos em conhecer e prosseguimos em conhecer a Deus. Aleluia. Quanto mais nos aproximamos de Deus, mais o Senhor revela os seus segredos a nós. E então, na medida em que você vai se aproximando, há muita gente que se aproxima de Deus por motivos errados, pelos seus próprios motivos. Mas Deus, quando aparece, Ele sempre aparece pelos motivos certos. Amém. Deus sempre se apresenta pelos motivos certos. Aleluia. E então, quanto mais você se aproxima, Deus também se aproxima. Amém. E Ele abre os mistérios, os seus oráculos, e Ele fala, Ele revela mistérios. Então, como é que você recebe esse discernimento? Na medida em que você vai se aproximando, você vai confiando nele. Aleluia. Quanto mais você se deleita, tal como a pastora falou, mais Ele se revela a nós, mais Ele fala conosco, mais Ele nos anuncia o que está por vir. E então, nessa questão de entender, você precisa de sair do lugar de vítima e passar para o lugar de filha. Amém. Você não é vítima, você é filha. Uau. E todo pai disciplina os seus filhos. Todo pai sabe o que é melhor para os seus filhos. Todo pai, quando toma uma decisão acerca do futuro do seu filho, ele está pensando melhor para o seu filho. Aleluia. E então, toda vez que você sentir algo desconfortável, eu tenho muito hábito de falar com o Espírito Santo o tempo todo, né? Eu digo, meu melhor amigo é a pessoa com quem eu mais falo na vida e durante o dia. Para qualquer coisa que me aconteça, e os espirituais têm assim um jeito... Não é que sejam meio desconfiados, são muito atentos, né? Observamos demais, entendemos as coisas muito mais profundamente porque estamos muito atentos. E então, para qualquer movimento à minha volta, eu já questiono, Espírito Santo, isso não encaixou muito bem, Deus, o que é que se passa aqui? Isso é só para interromper a pastora e falar aí em casa. Se você está bem atenta no que ela está a dizer, isso são dicas diárias que você pode usar para descobrir como suportar diariamente o processo. Exatamente. É o que ela faz. É uma dependência e tanto no Espírito Santo. Pode falar, pastor. E então, na medida em que eu vou me relacionando com Deus, a minha visão se abre, o meu entendimento se abre, o meu conhecimento se abre, o discernimento se abre. E algo que eu costumo sempre referenciar. Antes de Deus trazer coisas materiais para a nossa vida, Ele primeiro traz as espirituais. Aleluia. Quando Jacó, ou Israel, ele estava a abençoar os seus filhos, ele disse para Issacar, sobre ti repousará o dom do discernimento dos tempos. Amém. Todo cristão precisa de buscar pelo discernimento de tempos. Aleluia. Para que você viva literalmente Eclesiastes 3, você precisa de entender em que tempo é que você está. Quando você já sabe que tempo é que você está, você não se frustra. Você se submete ao processo. Amém. Porque se você entende, não, é glória. tempo de chorar. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele te anuncia coisas. A Bíblia diz em Amós 3:7, certamente nada nos acontecerá sem que o Senhor revele aos seus servos, os profetas. Então, quando você ora, quando você busca, o Senhor vai te apresentar o que é que está por vir. O Senhor sempre fala, nós é que ou ignoramos ou não temos capacidade de discernir o que Deus está a falar, mas Deus não deixa de falar, Deus sempre fala.
De um jeito ou de outro. Exatamente, de um jeito ou de outro, ou em sonho, ou num louvor, ou na meditação, ou na pregação, Deus sempre fala de alguma maneira. E então nós precisamos de ser pessoas atentas, levar a espiritualidade a sério. A espiritualidade é para ser levada a sério. A vida espiritual é mais séria do que a nossa vida física. É muito mais real do que o físico. Aleluia. E então, quando nós temos essa disciplina espiritual, nós conseguimos entender que eu estou num tempo de guerra. E se eu estou num tempo de guerra, eu não vou me vitimizar, porque senão eu morro. Eu tenho que vestir as armaduras espirituais de Efésios 6 para vencer a batalha. Não, eu estou num tempo de paz. No tempo de paz, o que é que se faz? No tempo de paz, eu adoro, eu glorifico ao Senhor, mas eu vigio. Aleluia. Uau. Né? E então, quando você começa a se posicionar mediante o tempo que você está a viver, você passa pela prova dando glória a Deus. Você está a sangrar, mas as tuas fotos estão maravilhosas. Você está a sorrir, você está a brilhar, mas por dentro você está quebrada. Porque você entende que exteriormente ninguém tem poder para me refazer a não ser o oleiro. Aleluia. Aquele que coloca a mão profundamente nas feridas mais profundas da minha alma. Uau. Então, por que eu vou dar ferramentas, vou dar balizas às pessoas à minha volta que podem utilizar contra mim quando eu conheço aquele que pode fazer e refazer todas as vezes? E então, no processo, você está no processo, o processo ele é vivido, é uma dimensão espiritual tão profunda que afeta a nossa alma, e a alma é o lugar mais complexo do ser humano, que dá comandos às nossas emoções. E então, se você não alimentar a tua alma com a palavra, você vai mesmo sucumbir, você vai andar cabisbaixo, você vai sangrar em cima das pessoas, mas você precisa de aprender a ministrar para a tua própria alma. Por isso o salmista dizia: por que te abates, ó minha alma? Espera no Senhor. Espera no Senhor. E para nós que pregamos, para nós que somos ministros, nós precisamos de entender que há sempre um momento em que nós vamos precisar de ministrar tudo aquilo que nós um dia ministramos para os outros. Você vai precisar de trazer aquela palavra para si. O Espírito Santo faz muito isso comigo. Às vezes, quando eu estou a passar por situações muito difíceis, ele toca em alguém que me manda um áudio ou um vídeo de uma mensagem que eu já ministrei, que tem tudo a ver com o que eu estou a viver, para me fortalecer. E às vezes eu mesma começo a dizer: Ludmila, aquieta-te. Isso é só um tempo. O peso da tribulação não se compara com a glória que há de ser revelada. Deus está no controle, Deus não perde o controle. Eu ministro para mim mesma, eu me torno profeta da minha própria vida, da minha própria situação. Eu olho para aquilo que Deus é, eu digo: aquele mesmo Deus que começou a boa obra, Ele é suficientemente capaz para terminar. Deus é um Deus de obras acabadas. Se Deus me permitiu entrar nesse problema, é porque lá na frente, porque Deus, Ele me encontra sempre no meio do caminho. Lá no meio do caminho, o Senhor vai revelar a sua vontade, o nome dele vai ser glorificado. Então Deus nunca vai te permitir entrar numa guerra para perder. Aleluia. Deus nunca, por mais até que pareça aos olhos das pessoas que estás a perder, em Deus, até quando recuas, ganhaste. Aleluia. Até quando parece que alguém levou alguma coisa tua, ganhaste. Porque se Deus permite que leve, é porque no momento não te servia, no momento não te fazia falta. Um retrocesso com Deus é sempre melhor do que um avanço sem Exatamente. E então esse discernimento te posiciona e te qualifica para uma nova dimensão. Esse posicionamento te faz sair do lugar de coitada, de zombada. Você sai do lugar de vitimização e você assume o lugar de guerreiro, de filho, de pessoa que está à espera da graduação. Não é? E Deus me disse assim certa vez: vocês, até mesmo quando vocês estudam, vocês terminam um ciclo, mas a graduação não é logo imediato, não é no dia seguinte. Profundo isso, sabe? Exatamente. Passa sempre um tempo. Há quem pode até passar 2, 3 anos. E depois é que vem a beca. Às vezes nós ainda vamos justificar lá nas redes sociais: não, eu não terminei esse ano, eu terminei no ano X, só que a outorga que só foi agora. Porque naquele momento em que tem que ser, Ele prepara todas as coisas. No seu tempo. Tudo acontece no seu tempo. Então, o facto de você estar a chorar hoje, o facto de parecer que as coisas estão desajustadas hoje, não significa que Deus não está a fazer. Ele trabalha no silêncio. E nós nos atrapalhamos quando pessoas nos abandonam, quando pessoas se levantam contra nós. E nós, por quê? Porque nós achamos que se alguém sair da tua vida, pastora, Deus não sai com essa pessoa.
Se Deus permite que alguém vai, Deus não vai embora com aquela pessoa, Aleluia. porque Ele sempre fica com quem Ele chamou, preparou, designou, capacitou. Uau. Ele sempre fica. Se uma porta fechar, Deus não ficou lá dentro da porta que fechou, não. Ele vai te acompanhar por onde você passar, porque Ele tem mesmo comando da nossa história. E porque o céu não é silencioso, Ele é estratégico. Às vezes nós achamos que o céu se mantém em silêncio quando a gente quer uma resposta, mas é apenas a estratégia do céu que está nos bastidores, em ação, sabe? E todas as coisas realmente cooperam para um propósito. Amém. Quando eu vejo, quando nós imaginamos a história de Esther, você, quando começas a ler o princípio desse livro, você não vê nome de Esther, mas você vê simbologias de que Deus está arrumando um bastidor para alguém que vai vir. E é interessante isso, sabe? E realmente aquilo que a pastora disse, termos discernimento é de extrema importância. E sobre o processo nós poderíamos ficar aqui a falar muita coisa. Mas, pastora Ludmila, eu queria que tocasses um bocado naquilo que são os inimigos do propósito. E assim, de forma particular, eu queria que a pastora abordasse já dentro daquilo que é o nosso tema central, espiritualidade no dia a dia. Como é que é preservar o propósito no dia a dia, contextualizando nessa nossa modernização? Sabe? Não apenas aquilo que é a contaminação das coisas das quais nós somos separados, mas também as armadilhas que o inimigo vai colocando de coisas inofensivas, como distrações, exato, coisas que às vezes você acha que não precisa mais do conselho de Deus, mas que você não percebe que aos poucos está a te tirar do propósito. Exatamente. Como é que é você se manter ou manter o propósito de Deus nesses tempos? Pastora, tudo na nossa vida requer disciplina. Amém. Tudo parte de uma disciplina. Uau. Um homem de Deus, uma mulher de Deus, um cristão precisa entender que sem disciplina você não chega ao topo. Sem Aleluia. disciplina você não cumpre o objetivo. A falta de disciplina rouba o foco. Quando você é disciplinado, você sabe, independentemente de qualquer coisa que acontecer, eu todos os dias me levanto às 5. Amém. Eu todos os dias às X horas vou orar, eu todos os dias às X horas vou meditar. Amém. Eu todos os dias tenho essa rotina de jejum, de meditação, amém, de oração. Você tem que se predispor, porque aleluia, a carne, há um pastor amigo que diz, a carne não se converte. É difícil, a carne não se converte. A carne não tem vontade de orar, não tem vontade de jejuar, não tem vontade de meditar, não tem vontade de nada. A carne amém, quer só prazer carnal. Por isso é que a carne para nada aproveita, e é o Espírito que vivifica. Então, é o Espírito que nos dá força para nós avançarmos. Amém. E esse Espírito precisa de ser alimentado espiritualmente. Então, quando você é uma pessoa disciplinada, você é uma pessoa focada no objetivo. Eu tenho um propósito, estou na terra para cumprir meu propósito. Amém. E o foco vai fazer com que você não se deixe levar. Primeiro inimigo, para além da falta de disciplina, é a competitividade. Uau. Temos que entender que nós estamos juntos, mas como dizem os jovens, não estamos misturados. Isso é tão importante. Somos todos servos, mas não somos iguais. Amém. Todo mundo tem propósito, mas o propósito não é igual. Aleluia. Quando você entende isso, você percebe que a Ludmila pode fazer, mas eu não posso. Amém. E é algo que nós precisamos de entender. Deus trata conosco na dimensão daquilo que Ele quer fazer conosco. E a dimensão nunca é igual. Isso não significa que sejamos maiores ou melhores do que os outros. Simplesmente que Deus quer que nós sejamos diferenciados. Aleluia. E quando Deus te levanta para marcar uma geração, Deus não vai querer que você seja copy-paste de ninguém. Deus não faz réplica. Aleluia. Nós somos únicos em Deus, especialíssimos. Então, cada um a seu jeito, cada um a seu modo. E algo que me incomoda, e eu falo muito sobre isso, não é porque todo mundo está a fazer, que todos nós devemos fazer. Uau. Tem um exemplo muito prático. Quando eu comecei minha jornada de consagração mesmo, de busca intensa pela face do Senhor, por conhecer a Deus, nós éramos 4 amigas e parceiras de oração. Com cada uma de nós, Deus tratava de forma diferente. Uau. E aquilo me fez entender que Deus, por mais que nós oremos juntas, que nós subamos juntas ao monte, façamos programas juntas, Deus nunca vai tratar conosco da mesma forma. Uau. Deus chegava assim para uma e dizia, você a partir de hoje não usa mais calça. Uau. E na outra dizia, você a partir de hoje brinco, bijuteria, batom, não. Uau. E quando Deus começou a tratar comigo,
aquilo me agrediu tanto, porque eu sempre fui muito vaidosa. E me agrediu tanto, e Deus tocou na minha vaidade. Claro, para uma miss. Deus tocou na minha vaidade. E aquilo me agrediu tanto. Eu disse, não, Deus, mas por que a outra também está a usar brinco e não sei o quê? E é algo que chama atenção para ministros de Deus, principalmente para nós, as mulheres, certo, as pastoras, que às vezes achamos que o facto de Deus falar conosco algo tem que se tornar uma norma para a igreja. Uau. Tem que se tornar uma norma para todo mundo à nossa volta. Se Deus falar comigo, não usa unha comprida, não usa batom vermelho, não é porque é pecado e eu tenho que ministrar para a igreja, você que usa batom vermelho vai morrer, vai no inferno, esquece. Verdade. Porque depende muito do lugar aonde Deus quer levar-te. Amém. Depende muito das pessoas que Deus quer trazer para a tua vida. Amém. Depende, porque Deus, Ele não pode te levar, por exemplo, para lugares onde as pessoas são humildes, onde as pessoas são muito simples, certo, e você vai aparecer toda pomposa, isso vai inibir as pessoas Amém. Vão ter até receio de se aproximar Amém. Assim. Verdade. Quando Deus me deu o projeto de reforma, que era para a juventude, Deus me disse assim, você vai ministrar o quanto mais simples possível, porque Uau. Eu vou levar para ti pessoas de vários estratos sociais, Amém. Pessoas muito simples, Uau. E elas precisam se sentir confortáveis consigo. Yes. E se reparar, eu ministro descalço. São coisas que as pessoas veem e não conseguem perceber. É algo, meu concerto com Deus. Uau. Diante de Deus, eu não tenho vaidades. E às vezes há igrejas que eu digo assim, eu já fui sair daqui para ministrar numa igreja em Moçambique e eu tive que viajar com a minha roupa do corpo porque cheguei tarde e a minha bagagem não foi. Uau. E eu disse à pastora, pode me arranjar uns panos só com umas t-shirts da conferência, que eu não tenho problemas. E não falei isso por falsa modéstia. É que em Deus eu não tenho mesmo problemas, que é assim que Deus Aleluia. Tratou comigo. Quanto mais simples estivermos, dependendo do lugar onde Deus vai nos levar, melhor. Por quê? Para agregar pessoas, para as pessoas se sentirem amadas, acolhidas. Amém. Então, por isso, eu quando estou com jovens, eu ministro de tênis, ministro de descalça, de t-shirt, da forma mais básica que eu puder, da forma Amém. Mais prática, como os jovens gostam de estar. Yes. Se for para me sentar no chão, eu me sento, para dormir no chão, eu durmo. Assim. E quando Deus começou a tratar comigo na questão vaidade, eu nem sequer sabia que Deus ia levar-me para servir na Assembleia de Deus Pentecostal, e naquela altura não usavam brinco, não usavam maquilhagem, não disfarçavam cabelo. E eu nem sabia disso. Deus começou a tirar isso em mim. Quando levou-me para a igreja, eu encontrei essa realidade na igreja, que afinal era assim. Ali eu entendi. E eu entendi, não. Então, entendo por que Deus não me permitiu, porque eu seria como uma pedra de tropeço para outras pessoas. Quando Deus me estava a levar para lá para ser um vaso, um instrumento de Deus para afetar outras vidas. Amém. Então, se eu fosse com brinco, com batom, eu levava outras pessoas à rebeldia. Amém. Eu entendo que se você não concorda com algo, não fica. Uau. Porque se você tentar trazer as tuas regras para dentro da igreja, você vem com o pecado da rebelião, e que é pior que feitiçaria. Então, se eu não concordo, a igreja, por exemplo, se me disser a partir de hoje não vem com calça, eu insisto em pôr calça, eu sou o quê? Rebelde. Eu estou em pecado. Uau. Porque naquela igreja não se usa calça, então não vai de calça, não seja motivo de escândalo. E isso, pastor Ludmila, me faz compreender um elemento também de extrema importância, que é a obediência em meio ao processo. Yes. É importante que a gente tenha essa sensibilidade para obedecermos aquilo que Deus... E aí vamos cair de novo naquilo que é o discernimento. Eu preciso entender que é Deus me orientando Exatamente. Para que eu deixe aquilo, para que eu não faça aquilo. Então, são tantas coisas que nós precisamos agregar dentro daquilo que são os processos para que a gente consiga, então, trilhar esse caminho e chegar àquilo que é o cumprimento do que posiciona a nossa vida. Sim. Renúncia e obediência são as chaves do sucesso ministerial. Uau. Renúncia e obediência. Quem serve a Deus, quem anda com Deus, tem que estar sempre disposto a abrir mão de alguma coisa. Uau. E Deus nunca vai solicitar que você abra mão de algo que você não dá importância, que você não gosta. Tá? Ele sempre vai requerer que você abra mão daquele seu hábito, de estimação. Eu já sou assim, Deus gosta, Deus já sou assim, eu não, isso mesmo comigo não, e é ali mesmo onde Deus vai bater. É ali onde Deus vai bater. E se você não está apto para renunciar, você não consegue viver o ministério. Você vai fazer do seu jeito e cedo ou tarde você vai se arrebentar e você vai colocar os pés pelas mãos
e depois ou vai entrar noutras práticas que não são de Deus, ou você vai desistir do ministério. Aleluia. E a obediência é fundamental. Obedecer integralmente a Deus. É isso que faz com que muita gente não aceite, mesmo sabendo que tem chamado. Eu conheço muita gente que tem chamado e não aceita o chamado. Não é outra coisa. Não está disposto a abrir mão das suas vontades, do desejo da sua carne para obedecer à vontade de Deus. Porque a vontade de Deus parece esquisita, parece estranha a olho nu. Imagina, a pastora tem óbito. Devia estar em casa, devia estar no óbito, depois como nora, tem responsabilidades. Mas só você que sabe aquilo que você ouviu de Deus, você sabe a importância e a responsabilidade de estar aqui. Yeah. Nunca espere que alguém entenda algo que só você ouviu Deus falar. Aleluia. Deus não vai querer que, não, as pessoas não estão a me entender. Não precisa as pessoas te entenderem para obedecer. Amém. Porque você primeiro obedece. E Deus só vai tratar das coisas na tua vida quando você se dispõe a obedecer. Aleluia. Não, eu vou servir a Deus só quando meu marido se converter. Nunca vai se converter. É verdade. Nunca vai se converter. Começa a servir, porque você se disponibiliza para Deus. Enquanto você cuida das coisas de Deus, Deus cuida das tuas coisas. Aleluia. Se repararmos na Bíblia, em todas as promessas do Senhor tem a preposição se. Aleluia. Uau. Se, quer dizer, primeiro faz, depois eu faço. Se fizeres, eu faço. Se fizeres, eu dou. Se fizeres, receberás. Tem sempre um se. Enquanto você não se posiciona, você não recebe. Ou seja, porque quando nós nos posicionamos, nós nos predispusemos a Deus para Ele nos forjar naquilo que Ele quer e nos capacitar. Por isso é que a terra prometida, ela não foi dada assim... Exatamente. Como a terra prometida é um propósito. Yes. Qual é o propósito? Tirar o povo e levar à terra prometida. Mas o processo não podia falhar. Não tem né? como. E quando o Deus finalmente entregou-lhes, foram aqueles que sabiam quem é o Senhor. Yes. E estavam prontos para dar aquele passo. Eu sei que essa noite está sendo uma noite de confronto para si, eu sei. Olha, a pastora falou uma coisa bem profunda que eu não posso deixar de referir isso. Falou do Egito, falou do povo. E entenda que Deus não tem problema em nos retirar daqueles lugares que nos aprisionam. Só que quando Ele te retira do lugar que te aprisiona, Ele depois vai retirar aquilo que você trouxe do lugar que te aprisiona. Aleluia! Uau! Então, Deus tirou o povo do Egito. O Egito tava, o povo estava no deserto, mas o povo carregava o Egito no coração. Uau! Então Deus precisava arrancar completamente o Egito da mente e do coração do povo. Uau. Porque você não herda algo novo sem deixar para trás aquilo que é velho, Yes. aquilo que não glorifica. E às vezes nós não vivemos coisas novas, porque nós estamos presos no passado, estamos presos naquilo que nos fizeram, naquilo que me davam. Não sei o que, há muita gente que não consegue deixar relacionamentos dos outros, Yes. como o marido das outras, porque o que ele me dá, eu não vou encontrar. Uau. O que eu vivo, as viagens, o iPhone, as perucas, eu já não vou conseguir. E perde a oportunidade de viver o melhor de Deus. Quando Deus te diz sai, quer dizer que Ele já tem algo preparado para ti, muito maior do que aquilo que você estava acostumado. E se você não larga, você não tem a oportunidade de experimentar o melhor de Deus. É necessário primeiro sair, primeiro largar, primeiro deixar, e sem olhar atrás, para não virar estátua de sal. É sem olhar, porque quando somos estátua de sal, é estagnar. Isso é tão importante que a pastora está a dizer, que faz-me aqui lembrar a ministração de um pastor. E ele fazia referência às ofertas que Faraó dava ao povo. Do tipo, vocês vão adorar, mas voltam. Exatamente. Então, e ele fazia a relação e dizia assim, Deus não nos pede adoração sem nós sairmos do mundo. Então, o processo ele não tem negociação. O propósito não tem negociação. Não tem. Por isso é que no meio do processo você não pode pegar aquilo que a palavra diz, um remendo velho para colocar tecido novo. Exatamente. Porque às vezes é isso que a pastora estava a explicar aqui. É não estarmos a passar por um processo que é Deus quem está a nos forjar, mas nós queremos ir buscar coisas antigas que é para amenizar aquilo que é o processo. Isso nos tira totalmente do foco. E o processo ele vem também para refazer-nos. Vinho novo em odres novos. Yes. Ele vem para refazer-nos. Porque nós somos imperfeitos, nós somos... Espírito, habitamos num corpo. Um corpo que é de carne e que é corruptível.
E a dada altura nós podemos absorver tudo e mais alguma coisa. Amém. Os filósofos diziam, o ser humano não nasce corrompido, é a sociedade que o corrompe. Amém. Às vezes as conexões, os lugares, as conversas, as comparações, as invejas, as amarguras, as decepções, tudo aquilo trazem uma raiz dentro de nós que precisa de ser removida. Amém. E então, para que você entre no estágio que Deus quer, na dimensão que Deus quer, Ele sempre vai tirar aquilo que está dentro de ti que não presta. E é no processo em que Ele começa a arrancar essa erva daninha. Uau. O orgulho, a arrogância, a prepotência, a vaidade, God. a vanglória, a amargura, os ressentimentos, a mágoa. Tudo isso que nós carregamos de pessoas que nos feriram aí no ministério. O ministério não é flor, o ministério dói muito. Uau. Ministério dói, porque carregar a presença de Deus é um peso, uma dor inigualável. Uau. Só que o que nos conforta, o que é saber que a glória de Deus é maior do que o peso daquilo que nós estamos a carregar. Aleluia. O que Sabe, Deus... e a pastora Luzmila está tão avançada naquilo. Olha, eu... É aqui um peso que vocês não têm, que eu estou aqui a interceder com frequência, Senhor. Senhor, me dá a revelação. O que perguntar mais? É que essa senhora flui numa dimensão que não tem como. Eu já ia dizer e trazer aqui um conforto para vocês lá, meus amados. Eu sei que vocês estão num confronto com a vossa alma. E eu ia justamente perguntar para a pastora Ludmila, o que é que nos conforta? E logo começaste a falar sobre isso. Glória a Deus. Começaste a falar sobre isso. Porque, sabe, é tantos processos e eu não vou me apegar muito naquilo que é a palavra. Eu vou me apegar na tua vida. És um livro que Deus escreveu para nós. E quando eu olho naquilo que são os teus processos, tens passado, e certamente ainda vais passar por vários, e versus a tua consistência e a maneira como Deus se move, e eu vejo tanta gente desistindo de propósitos por medo de processos, tanta gente desistindo tão perto de conseguir aquilo que Deus, que obviamente predestinou para essa pessoa, mas porque sente-se agredido demais pelos processos. Me apegando naquele fio que eu cortei, que a pastora estava a dizer, o que é que te conforta? O que é que te segura? O que é que faz no final do dia? Eu sei que é Deus, ok? Né? Todo mundo sabe que é Deus. Mas quando eu pergunto o que o que é que Deus faz? Qual é aquela voz que ecoa? Qual é aquela sensação? Qual é aquele passo que é prático na tua vida, que se materialize e que é o bálsamo para essa caminhada? Pastora, quando nós estamos com Deus, nós precisamos abrir mão do medo. Uau. Do medo. O medo não nos leva a lado algum. O medo é um fator de inibição, de intimidação e de paralisação. Uau. O medo faz com que você tenha receio do teu amanhã. Mas quando nós confiamos em Deus, nós sabemos que o amanhã não nos pertence. Uau. Eu estou numa fase da minha vida que eu várias vezes digo assim, ainda que Deus decida levar-me hoje, pastora, eu saio dessa terra com o sentimento de dever cumprido. Aleluia. Se eu costumo dizer, se até aqui o Senhor hoje me disser para com o ministério, eu vou entender que cumpri meu propósito. Amém. Porque eu já vi Deus fazer muitas coisas. Deus já se moveu de forma extraordinária. E isso faz com que eu não tenha medo de perder nada. Quando eu digo isso, as pessoas, muitas se calhar, não me percebem. Porque eu já fui testada em todas as áreas da minha vida e nas áreas mais sensíveis e para coisas muito sensíveis. Uau. Já fui testada de Deus tocar ou de Deus permitir com que o inimigo tocasse e ainda assim eu continuar a crer e a continuar a confiar e a glorificar a Deus. Amém. Porque eu não tenho nada que eu consegui com a minha própria força. Uau. Não tenho nada que foi meu esforço. Aleluia. Não. Por mais até que eu empreenda algum esforço, mas sempre foi depois do agir de Deus. Amém. Tudo que eu tenho na minha vida é de Deus. E até eu costumo dizer, tudo que Deus colocou na minha mão, se Ele tira, eu costumo dizer, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor, Ele sabe por quê. Amém. Por mais que me doa,
eu aprendi a não questionar Deus. Por que me fizeste isso, Deus? Eu entendi que tudo na vida tem mesmo um propósito específico, e quando cumpre o propósito também se extingue. Uau. Não é? E as coisas em Deus, nós temos que estar sempre preparados para aquilo que Deus quiser fazer conosco, em nós e através de nós. Uau. Viver o propósito é uma grande responsabilidade. Você deixa de viver a sua própria vida para dar lugar à vida de Deus. Você deixa de ter os seus próprios prazeres para dar lugar ao plano de Deus, porque o plano de Deus é um plano salvífico. Amém. A Bíblia diz: Deus quer que todo homem se salve e chegue ao pleno conhecimento da verdade. E o homem não vai se salvar se ele não ouvir. Como ouvirão se não há quem pregue? Aleluia. E para pregar você precisa de estar preparado, capacitado por Deus para pregar, e tudo isso faz parte da preparação da capacitação. E o bálsamo em tudo isso são as experiências que você já teve com Deus, o que você já viu Deus fazer. Ainda que você não veja ainda Deus agir naquela situação que você muito espera, mas eu te convido a olhar para aquilo que Deus já fez na vida de outras pessoas. Uau. Eu acho que nós falamos sempre Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, mas nós não entendemos o que estamos a dizer. Nós às vezes dizemos só porque as pessoas também falam que é Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Não. Quando eu falo Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, eu não estou a idolatrar Jacó, nem Isaac, nem Abraão. Eu estou a dizer o Deus que operou na vida de Abraão. Aleluia. O Deus que operou na vida de Isaac e de Jacó é o mesmo Deus, ele não muda, é o mesmo Deus. Então, se ele fez de forma tão poderosa, tão peculiar na vida desses, ele vai fazer na minha também. Porque ele não fez uma promessa isolada. A promessa na Bíblia não está escrito até aqui é da Ludmila, até aqui é da Alberta. My God. A Bíblia diz que e a todos quantos creram e receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus. E se somos filhos, também somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo de todas as bênçãos. Amém? Então temos que entender que quando nós passamos por algo, enquanto nós estamos a passar por aquilo, por mais que o nosso coração esteja a sangrar, lá na frente tem a nossa recompensa. A recompensa nunca vem do homem, sempre virá de Deus. Amém. E a recompensa é aquele lugar de desafogo, aquele lugar de leveza, aquele lugar de respirar fundo e dizer: até aqui me ajudou o Senhor, Ebenezer, que sempre chega. Pode demorar, mas sempre chega. Você só tem que se disponibilizar mesmo, só obedeça. Ai, não, mas está difícil, eu não aguento mais. Eu recebo muitas mensagens: está difícil, eu não aguento mais, eu não aguento mais. Eu digo sempre: vais aguentar, porque vais ter mesmo que aguentar, não tem outro caminho. Recuar é morrer. E sabe sobre aguentar, pastora? A pastora disse algo no princípio que eu vou aqui particularizar um bocado, já estamos aqui para a reta final. Eu vou puxar um bocado para aquilo que é o mundo feminino, para as mulheres em particular. Sei que nós estamos a falar de propósito de forma geral e nós temos homens conectados também. Eu peço desculpa, meus amados, no dia de hoje eu não estou a conseguir ler aqui as vossas perguntas para a pastora. Claramente numa outra ocasião. É que está uma atmosfera aqui, infelizmente não nos está a permitir. Eu não sei, eu pego o telefone, mas não consigo, pastora. Então, é a graça do Senhor na sua vida que está a inundar-nos aqui. Mas a pastora começou a falar no princípio, nos seus encontros com homens e mulheres de Deus, que Deus colocava em sua vida para, assim, então, testemunharem aquilo que estava a arder no teu coração e que não tinhas ainda noção de que é o propósito do Senhor na tua vida. Uma dessas pessoas disse que a pastora carrega os 2 ministérios, que é o ministério sacerdotal e do matrimônio. Eu queria que a pastora falasse um bocado para as mulheres, para a camada feminina, como é que é carregar, como é que é relacionar, sem necessariamente chocar e o outro, esses 2 ministérios. Acredito que, tal como a pastora, mais mulheres carregam essa graça, esse propósito, né? Tanto de influenciar pessoas fora de sua casa como dentro de sua própria casa, no matrimônio. Então, como é que é gerenciar esses 2 ministérios? Porque, sabe, infelizmente, essa é uma realidade que nós hoje vivemos. Grandes mulheres de Deus
mas com grandes conflitos no lar, por causa do propósito. E eu creio que o propósito não veio para matar nada, aquilo que o Senhor também santificou e abençoou. Desde a antiguidade, de Gênesis a Apocalipse, nós nunca vemos Deus amaldiçoar algo que Ele já havia abençoado. Então, quando Deus abençoa uma coisa, nem o próprio Deus consegue amaldiçoar. Então, às vezes parece que o propósito de Deus torna-se uma maldição para certos matrimônios. Pastor? O que é que acontece, pastora? Tanto o casamento como o ministério sacerdotal são dons divinos. Eles vêm direto do coração de Deus. Amém. Para a nossa vida, para a edificação de outras vidas. Amém. Da mesma forma como o nosso ministério impacta vidas, o nosso casamento tem que impactar vidas. Yes. Nós devemos entender que o casamento é das áreas mais difíceis de se consolidar, de se gerir, de pastor ou de membro, de qualquer pessoa. Eu costumo dizer que o casamento é das disciplinas mais difíceis da vida, porque é muita ginástica, é muita estratégia, é muita habilidade que você tem que ter ali para consertar as coisas. E o casamento, tanto de uma mulher como de um homem de Deus, porque também tenho relatos de vários homens com quem eu converso e com quem eu lido bem, que também têm enfrentado grandes problemas. Só que pronto, é mais visível nas mulheres, porque as mulheres são mais sensíveis, às vezes escorregam mais na conversa, deixam passar uma coisa ou outra, mas os homens também estão mesmo a sofrer. O que é que acontece? O casamento é tão espiritual, mas tão espiritual, que se o teu casamento não estiver bem, quase todas as áreas da tua vida tendem a balancear. Totalmente, absolutamente. E então o inimigo conhece tão bem isso, que das áreas que ele mais vai combater na tua vida enquanto ministro vai ser o teu relacionamento. Por isso é que o ministro não pode casar segundo os seus próprios desejos, a sua própria visão. Ele tem que casar por propósito. Se os dois estiverem na mesma visão, é mais difícil. A Bíblia diz que um cordão de três dobras jamais se rompe. Então, quando é só você a buscar, só você alinhado ao propósito, o casamento, tanto o ministério como o casamento, se tornam muito mais difíceis. As coisas fluem mais quando os dois estão na mesma visão, na mesma dimensão, têm o mesmo entendimento do plano de Deus para esse tempo, para a vida de um, para a vida do outro e para a vida do próprio casal. Ou seja, tudo começa por casar bem. Tudo começa por casar bem. O problema... Quem já casou mal? Aí não, se você já casou mal... O profeta amigo uma vez disse-me, se você casa bem, você se torna um exímio adorador. Mas se você casa mal, tua vida vai ser só interceder. Você é intercessora à força. My God. Outros ainda dizem que casar mal é uma das mil formas de morrer precocemente. Linearmente. Porque quando você casa mal, é como se você estivesse a entregar os pontos ao inferno. Porque é sempre uma porta aberta por onde ele vai entrar para te desestabilizar. Nós, as mulheres, sentimos mais porque a serpente não foi falar com Adão. Exato. Adão é racional, Eva é emocional. Então, por isso é que nós somos mais flageladas. E nunca se viu uma era em que o inferno está a flagelar tanto as mulheres como agora. Como agora, exatamente. E então, o inferno sabe que se é uma mulher de Deus com um grande propósito e eu quero lhe destruir, eu quero lhe paralisar, eu não vou tocar noutra pessoa. Eu não vou usar outra pessoa. Eu vou usar quem tem poder. Pastor? Porque às vezes, quando nós já temos esse discernimento, primeira parte, claramente, quando nós somos mulheres de Deus, nós temos a nossa mente espiritual aberta, né? E nós conseguimos captar informações. E às vezes você percebe claramente que o teu casamento não está bem. Você percebe que claramente você casou mal. Como é que eu me posiciono? Na maioria das vezes... Eu noto que a maioria dos problemas é eu me posicionar no lugar da razão e achar que eu sou a super santa, então eu preciso proteger o propósito de Deus na minha vida. Mas eu me esqueci que esse casamento, embora ter sido uma escolha errada minha, o Senhor abençoou. É um dom de Deus também para a minha vida. Como é que eu me posiciono? Bom, a permanência no casamento, no meu entendimento, posso estar errada, mas é o meu cotidiano e aquilo que eu entendo em Deus. A permanência no casamento não é possível sem a estratégia do Espírito Santo. Amém. Pelo menos para nós que o conhecemos, temos esse entendimento. Porque é Ele que vai ajudar-nos, é Ele que nos ajuda nas nossas fraquezas. Independentemente de sermos mulheres de Deus, temos as nossas limitações, temos os nossos defeitos. Amém.
quando nós nos relacionamos com alguém que não está na visão, que não está alinhado ao propósito, uma coisa que o diabo sempre vai usar é a ferramenta do ataque. E nós sempre queremos nos posicionar na defensiva. E é ali onde tudo começa a ruir. E se você começa a levar tudo para o pessoal, me falou, me fez mesmo, me magoou, me tocou, me fez, e você não consegue entender as estratégias, as artimanhas do maligno por trás de tudo, você age na tua emoção e você perde o equilíbrio, o domínio próprio. E você começa também a colocar os pés pelas mãos e às vezes até a deixar de cumprir com as tuas responsabilidades. E eu estou a falar como mulher, como pessoa que passa pelos mesmos desafios, porque nós somos extraterrestres e vivemos esses desafios. E às vezes nós temos que ter mesmo um ponderador, porque nós as mulheres nós somos aceleradas demais. E quando colocamos algo na cabeça, se mesmo não sendo algo espiritual, já é o que é. Quando colocamos algo na cabeça, é aquilo. Agora imagina sendo espiritual e você sabendo que é Deus que está a me falar. E a então você vai numa... A Leocádia está a coçar a cabeça. Você vai numa velocidade tremenda. E às vezes eu entendo também que Deus coloca os nossos maridos como um ponto de equilíbrio, um ponderador. É verdade. Alguém que o tempo todo está ali para te dizer recua. É verdade. Estás avançada demais, cuidado. Porque às vezes, falando da forma certa ou não, fazendo da forma certa ou não, mas é sempre uma chamada de atenção. E nós temos que entender que nem tudo é o diabo. Às vezes é o céu mesmo a te realinhar, a te falar, não, volta ainda, presta ainda atenção às tuas coisas, presta ainda atenção à tua casa porque deixaste de fazer. Uau, estás extraterrestre demais. Exatamente. E às vezes é importante nós termos esse confronto do parceiro para nós também vermos que independentemente das falhas de um ou de outro, nós também não estamos a facilitar o processo e podemos estar a dar alguma legalidade. É necessário recuarmos naquilo que você é, porque Deus é justo. E é necessário que nós também sejamos justiça de Deus. Amém. Então, naquilo que é da tua responsabilidade, Deus nunca vai te passar a mão na cabeça se você não cumprir. Falhou, reposiciona-te. E então, uma coisa é, você cumpriu a sua parte, você fez do jeito correto e a pessoa ainda assim decidiu sair porque não quer abraçar o propósito, ou a pessoa decidiu viver a sua vida até um dia que tenha um encontro com Deus, não é? Agora, quando nós estamos realmente também a facilitar, a falhar, é necessário nos realinharmos, nos posicionarmos e taparmos as brechas que nós também abrimos. Aleluia. Uau. Pastor Ludmila, palavras-chave, né, assim de forma geral, para as jovens, né, que nos acompanham, que estão a passar pela fase em que a pastora Ludmila passou. Fase daquelas vozes, fase daqueles sentimentos, impulsos que te levam a fazer coisas que certamente te anunciam um propósito. Sei que a pastora já passou por isso e certamente tem experiência, tem autoridade para ser um farol na vida de alguém que esteja a começar a ter esse tipo de experiência. O que a pastora diria? Que luzes é que a pastora daria? Que conselhos é que deixaria a pessoas que estão a redescobrir ou estão a descobrir o propósito do Senhor em suas vidas? Primeiro, pastora, propósito chamado não se nega, não se foge. Pastora, eu ouvi muito essa frase. Que não tens noção. Algo que nós temos que entender. Em Deus há duas formas de você chegar a Ele. Ou pelo amor ou pela dor. Você escolhe de que forma você virá, mas se Deus te quer, né? Exatamente, se Deus te quer, Ele te terá da forma como Ele quiser, de um jeito ou de outro, mas Ele vai te trazer para o lugar do propósito. Então, eu cresci assim, com uma frase: não gosto que me ralhem, eu não gosto que me falem toda hora a mesma coisa, não gosto que me chamem toda hora a atenção da mesma coisa. Então, eu sempre procurei em Deus, principalmente, não precisar que Deus me bata toda hora ou que me fale toda hora a mesma coisa para me posicionar, porque eu sei que senão eu virei de qualquer forma. Vou trazer um exemplo do pastor. O pastor, ele usa um cajado. E se nós olharmos para a formatação do cajado, ele tem a vara
que significa a segurança e o direcionamento. E a vara, ele traz um objeto no cimo da vara, que é para puxar e arrastar a ovelha quando ela estiver descarrilada ou sair fora do caminho. Então, com Deus é assim, ele te direciona quando você está maleável, ensinável e você quer cumprir. E ele te arrasta para o lugar do propósito de onde você não está, quando você não quer e quando você está desalinhado. Então, mais vale obedecer do que sacrificar. Se você sente... Pronto. Algo que nós devemos diferenciar. Existem os chamados e existem os escolhidos. Chamados somos todos nós. Vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. O comissionamento para anunciar a palavra do Senhor, anunciar a Jesus como único e suficiente Salvador, também é para todos. Ide e anunciar o evangelho a toda criatura. Quem crê e foi batizado será salvo. Mas existem os escolhidos, aqueles que o Senhor marca para fazer a diferença e para cumprir o seu propósito na terra. E esses, eles precisam de entender que não estão aqui a passeio. Você não veio para o Tuna Baby, você não veio para as raves, você não veio para as festas, você não veio para... Não, você veio para glorificar a Deus em toda a tua forma de viver, todos os dias da tua vida, porque o teu propósito primário é dar glórias a Deus em todo o teu viver. Aleluia. O livro que está no flyer que a pastora me enviou, né? Colossenses 3, 23, algo que eu uso muito e que me alinha muito. Em tudo quanto fizerdes, fazer de todo o coração como para o Senhor. É uma frase para a minha vida e que me faz perceber quando eu não estou bem. Porque quando eu faço algo por fazer ou quando eu deixo de fazer porque o outro não fez para mim, eu entendo que eu não estou a ser como Deus quer que eu seja. E ali eu me reposiciono, porque como eu disse, como mulher também tenho tido meus deslizes, minhas falhas e é pela palavra, pela orientação do Espírito Santo que eu também vou vendo, não, aqui não está bom, Lu, reposiciona-te. Não é assim, não é isso que Deus quer. E então o jovem de hoje... E eu costumo dizer, juventude é um estado de espírito. Não é? É verdade. Em condições normais, né? Para aquilo que é a faixa etária descrita para jovens, eu já não seria chamada de jovem. Mas eu costumo dizer, não, eu vou ser jovem até os 70 anos, para a glória de Deus. Porque é um estado de espírito. Mas o Senhor me chamou muito jovem e para pastorear jovens, para servir como um exemplo para jovens. E então, tudo isso que os jovens estão a viver hoje, eu já vivi. Como disse a pastora, eu consigo te dizer. Por isso o jovem não consegue me aldrabar, né? Os jovens que eu pastorei, eu costumo dizer, eu conheço todas as vossas artimanhas. Eu conheço, você não consegue me aldrabar, porque eu passei por isso. E por passar por isso, quando Deus me chamou para o projeto de jovens reformados, Ele me disse assim, você vai ser prova viva de que é possível ser jovem, é possível ser bonito, é possível ser intelectual, ser bem posicionado, ser bem sucedido profissionalmente e ser completamente adorador. E ser alguém que se rende completamente aos pés de Jesus. O propósito que eu carrego na minha vida é ver pessoas completamente rendidas aos pés de Jesus, independentemente da posição, do status, de qualquer coisa que a pessoa tenha. Porque você pode ser rico, você pode ser bonito, você pode ser intelectual e agradar a Deus em toda a tua forma de viver. Deus não nos impede de sermos tudo isso, desde que o sejamos para a glória dEle. Amém? E então... Há quem diz, não, eu vou servir a Deus. Não, para quê? Para depois ficar velho. É mentira, nós estamos aqui, não somos velhas. Não, vou servir a Deus para quê? Não vou estudar. É mentira, nós incentivamos a estudar. E até mesmo para ser ministro, você tem que estudar. É verdade. Então, não há nada que te impeça de realizar-se como pessoa e, ao mesmo tempo, realizar o plano do Senhor para a sua vida. Nós somos chamados para manifestarmos o reino dos céus sobre a terra. A nossa prioridade não são coisas, não são posições. Você pode até conquistar, você pode ter, mas a nossa prioridade é manifestar o reino dos céus. E então o jovem precisa de se identificar na fotografia. As pessoas dizem, a vida é urgente, mas eu digo, manifestar a glória de Deus e ser instrumento vivo do poder de Deus é muito mais urgente. Porque em breve Jesus virá. E aquilo que você guarda para depois, você pode não ter tempo de fazer. O cumprimento do propósito é hoje, é agora. É da forma como você está, aonde você está. E você deve abrir o seu coração e dizer, Senhor, eis-me aqui. E não tem consciência da dimensão do que Deus quer fazer com ele quem não tem uma visão com ele.
Isaías, no capítulo número 6, diz que no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. Depois que ele viu aquela imagem, ele nunca mais foi a mesma pessoa. Primeiro ele se identificou, ele disse, ai de mim, eu vou morrer, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito num lugar de homem de lábios impuros. A primeira coisa que acontece quando você tem uma experiência com Deus, você deixa de enxergar a podridão dos outros, você se enxerga. Você começa a dizer, eu não valho nada, eu não presto, eu não sirvo. Aleluia. Eu costumo dizer, a Bíblia, ela não reflete o caráter dos outros, ela reflete aquilo que nós não somos e deveríamos ser. A Bíblia é o nosso espelho. Quando você tem o hábito de meditar na palavra, você vê onde você tem que mudar. Por isso a palavra mesmo vai dizer que nos despindo, né? Exatamente. Vamos contemplando a Ele que é em Cristo, que é a palavra, que é a Bíblia, e nós vamos sendo transformados. E quando isso acontece, você tem vontade de sair e gritar para todo canto onde você estiver. Às vezes você está no hospital, você está no aeroporto, você está no mercado, você só quer falar de Jesus, você só quer falar Deus te ama, aceita Jesus, porque aquilo grita dentro de si. Você quer que todo mundo experimente esse amor imensurável que você experimentou da parte de Deus. Pastor Lima, nós estamos mesmo na reta final. É tanta coisa boa que a pastora ia dizendo, e claramente nós falamos aqui de propósito centralizado e vocês vão entender pelo ministério da pastora, por aquilo que ela carrega em Deus, mas claramente aquilo que ela abordou aqui a respeito do propósito é extensivo, não apenas dentro daquilo que é o púlpito, porque hoje em dia a maior febre e a maior obsessão, posso assim colocar entre aspas, é nós compreendermos que propósito com Deus é só pregar. Então, vai muito além disso, e se você tem aí um borbulhinho no estômago, no coração, alguma coisa que te move para algo da parte do Senhor, para um chamado específico, não um chamado no geral, como a pastora fez aqui a referência, mas aquela separação para a qual o Senhor te separou e quer te capacitar para tal. A pastora nos deu aqui muitas luzes, né? E em mim ficaram palavras bastante fortes, ecoantes, que fortaleceram aqui a minha fé. E certamente algo bonito que a pastora disse é que na medida que Deus vai andando contigo e na medida que Deus manifestar o interesse de manifestar uma glória maior, certamente vai trazer antes um processo que vai te habilitar para essa nova estação. Então, ela falou a respeito do discernimento dos tempos, é extremamente importante. Ela falou da ausência do medo, que você precisa ser forte e corajoso, tal como o Senhor falou a Josué, por causa do propósito que lhe foi proposto. Então, sabe, é um mar de testemunho e a sua vida é realmente de ver, como a palavra diz, que as pessoas glorificarão a Deus ao ver. E nós glorificamos a Deus pela sua vida, pastor. Realmente nós somos muito abençoados com a tua vida, com aquilo que o Senhor tem feito através do teu ministério e na sua vida em particular. E eu tenho certeza que se você abrir o seu coração, se você recebeu isso, como a palavra diz, se ouvirdes a voz do Espírito, não endureçais o seu coração, você nunca mais vai se posicionar como tens se posicionado. Você já não será um Jonas, você já não terá distração naquilo que é o propósito do Senhor na tua vida. Você vai ser resiliente dentro daquilo que são os processos e certamente a glória do Senhor vai continuar a se anunciar na sua vida. Aleluia. Esta é para você, meu amado, que nos acompanha, caiu assim de paraquedas nesse programa e que não conhece Jesus como Senhor e Salvador. Não é possível. Não é possível. Talvez você possa dizer, não, a minha vida anda bem. Você apenas está numa cadeia que o inimigo te entregou mesmo a chave. Exatamente. Então, mas vai haver um momento que ele vai te receber a chave. Mas se você caiu até aqui, saiba que não foi de paraquedas, não. O Espírito te catapultou até aqui. Por isso, eu quero te convidar, meu amado, se você quer ter uma vida de propósito mesmo é só para quem está em Cristo Jesus. Fora de Jesus só são atalhos, distrações que o inimigo está te fazendo passar. Por isso, sabe, eu quero te convidar em pouquíssimos segundos a fazeres uma oração curtíssima, mas extremamente poderosa que vai mudar o teu estado, vai mudar a tua vida nessa noite. Onde você está, não precisa fechar os teus olhos. Se você quiser, Deus vai te abençoar. Se você quiser se curvar, ajoelhar, também será extremamente abençoado. É só repetir comigo: Senhor Jesus, eu te agradeço
pela tua palavra, por me amares e por teres um propósito para a minha vida. Obrigado porque nessa noite eu descobri que eu não vivo em vão, que eu não fui feito em vão. Por isso eu tomo a decisão de te aceitar como meu Senhor e meu Salvador. Espírito Santo, me ajuda a caminhar no teu caminho. Fortaleça a minha fé a cada dia. Em nome de Jesus, permita agora que eu ore por si. Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos. Senhor, não apenas festa no céu, mas também nesse estúdio por essa alma que te aceitou como Senhor e Salvador. Encomendamos ele, ó Deus, diante da tua presença, encomendamos ele a tua palavra, que tem poder para continuar a lhe edificar e lhe dar a herança entre os santos. Senhor, guarda a sua vida. Guarda a sua família, guarda a sua casa. Por causa dele que te aceitou, Pai, permita que uma nova aliança comece a governar a sua casa. Permita que, Pai, qualquer laço, qualquer governo satânico, qualquer espírito que aprisionava essa família, Papai, seja quebrado. Pai, receba a libertação pelo poder que há no nome de Jesus. Senhor, abençoe seus caminhos. Espírito Santo, conduza ele. Conduza ele, Pai. Seja autoridade única na vida dele. Nós te entregamos esse amado, esse amada, em nome de Jesus. Aleluia. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarda, que o Senhor continue ricamente guardando você, guardando sua entrada, sua saída, guardando seu comer, seu beber, seu deitar, seu levantar. Que você tenha uma noite extremamente abençoada. Nos vemos daqui a 15 dias. Quem sabe, quando eu sou a pastora Ludmila, quem sabe? Vamos depender dos vossos comentários que vocês vão deixar aí. E, por favor, continue deixando as vossas questões, que nós certamente, em ocasião oportuna, vamos responder. E que Deus ricamente possa abençoar. Pastora Ludmila, mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço imenso, pastora. Foi um prazer enorme poder estar aqui. Uau! E graças a Deus. Eu poderia dar esses cumprimentos no princípio, mas pronto, já estávamos acima, né? O nosso pastor deixa aqui as nossas saudações. Muito obrigada. Em nome da igreja. Agradeço imenso. Infelizmente não pode estar aqui presente, mas claramente ele deixou aqui esse abraço. Amém. E o agradecimento também. Amém. Pela presença da pastora. Nós queremos que não apenas para esse programa, mas para a nossa igreja, não seremos o mesmo. Nós recebemos a graça, o galardão que há sobre a sua vida. E estamos gratos ao Senhor por essa nova fase que vai começar por causa da tua visita aqui. Aleluia. Muito obrigada. Shalom. Shalom. Amém. Deus seja louvado.